A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Pouchot, revestimento de poder do alto. Se um cristão precisa de poder e autoridade para levar avante o ministério e serviço de Deus, ele deve ser batizado com o Espírito Santo. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus dava a maravilhosa unção do Espírito Santo, que corresponde ao batismo do Espírito Santo nos dias de hoje, para que seus vasos escolhidos, ou seja, reis, sacerdotes, juízes, profetas e libertadores dos israelitas, os quais Deus usava de acordo com sua vontade. Naqueles tempos, só algumas pessoas eram ungidas com o poder de Deus. Assim, pessoas comuns não podiam ser nem sequer sonhar com tal graça. Mas Deus profetizara que no futuro o chamado para a salvação seria para todos os povos. Daria também a unção do Espírito Santo a todos que respondessem a este chamado. Uma das mais vívidas realidades destas profecias está em Joel. E depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel capítulo 2, versículos 24 ao 29. O ponto excelente e maravilhoso desta profecia é que Deus declarou, através do profeta Joel, que, no futuro, ele proporcionaria salvação não só para Israel, mas para todos os povos de todas as nações e raças. Daria plenitude do Espírito Santo a todas as pessoas. Joel foi um profeta de Judá que viveu mais ou menos 770 anos antes de Cristo. Os judeus daqueles dias eram extremamente exclusivistas. O povo escolhido de Deus era o povo israelita. Deus, Jeová, não era Deus dos gentios. Dessa forma, não podia ser o Salvador dos gentios. Dentro de um clima assim, esta profecia diz que no futuro, Deus daria seu Espírito não só ao povo judeu, mas também a toda a humanidade. Não haveria distinção entre sexo ou idade. Depois Deus também prometeu que daria o Espírito aos servos e servas humildes, aos prisioneiros de países estrangeiros, aos escravos comprados com dinheiro, pessoas maltratadas e desprezadas do nível social mais inferior da sociedade judaica. Então, mais ou menos cerca de 800 anos mais tarde, esta profecia foi literalmente cumprida. 40 dias depois que Jesus ressurgiu dos mortos, ordenou que seus discípulos permanecessem em Jerusalém. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 ao 5. Essas palavras deixam claro que a profecia de Joel e a voz de João Batista no Jordão: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isto está escrito em Lucas,
capítulo 3, versículos 16. Referem-se para a vida e missão de Jesus. Os discípulos de Jesus, seguindo sua ordem, reuniram-se no cenáculo em Jerusalém e continuavam a orar. O calendário judaico conta-nos quanto tempo eles permaneceram em oração. Jesus morreu na ocasião da festa da Páscoa. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Esta festa é celebrada 40 dias entre sua ressurreição e ascensão. Então os discípulos reuniram-se em Jerusalém para oração durante mais ou menos 10 dias. A Bíblia descreve o maravilhoso milagre realizado entre os discípulos no dia de Pentecostes. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E vieram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 e o versículo 14. Pedro, logo após haver recebido o batismo do Espírito Santo, foi rodeado por grande multidão. Levantando sua voz, afirmou que o que estava ocorrendo ali era a confirmação da profecia de Joel, feita 800 anos antes, que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Neste discurso de Pedro, referindo-se ao que o profeta dissera, o Espírito Santo elucidou o marco do tempo, onde Joel diz depois, ao dizer nos últimos dias, temos a indicação de que os últimos dias começaram quando Jesus subiu ao céu. O tempo é chegado, pois Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Pedro fez profecias, promessas ainda mais maravilhosas. Aqueles que ouviam pregar, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículos 38 ao 39. Examinemos esta passagem dividindo-a em partes. Primeiro, esta palavra contém uma promessa nacional aos judeus. A cada um de vós. Refere-se aos judeus que estavam ouvindo a pregação de Pedro. Segundo, Pedro faz uma promessa para a futura geração do povo judeu. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Terceiro, a promessa atinge o mundo todo e a todos os que estão longe. Rabinos judeus daquela época usavam esta expressão quando falavam sobre gentios, pagãos ou estrangeiros. E quarto, a promessa refere-se a todos os tempos, a tantos quantos, aplica-se a todos, não importando nação, raça, sexo, idade ou possessões, até o fim dos tempos, quando Cristo voltará à terra. Que promessa maravilhosa! Deus tem derramado o Espírito Santo não somente nos dias dos apóstolos, mas a partir do tempo da graça, até hoje. Então você que está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está disponível a todos quanto clamarem. A promessa de Jesus continua sempre nova e atuante. Deus está pronto a batizar com o Espírito Santo e com poder e virtude, para que a obra de Deus seja realizada na face da terra. Que Deus abençoe a todos ricamente. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, tem sido muito importante. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações, deixe o seu like, diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho de fé. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo? Você tem dúvidas? Que Deus abençoe você. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas. Todos os dias nós oramos para que Deus te abençoe, que você cresça, que você prospere, que a semente que você tem plantado venha a germinar, crescer, produzir muitas flores e muitos frutos em nome de Jesus Cristo. Sucesso na sua caminhada.